E aí, futuro servidor, 30 dias, 30 dicas aqui para você chegar voando na sua prova. E hoje eu quero falar sobre cargo público. O que é cargo público? Ah, professor, é o que eu quero ocupar, é o meu desejo. Só que você tem que saber a parte formal, o conceito dele. E pelo Estatuto da Barra do Coqueiro diz que cargo público é aquele conjunto de atribuições e responsabilidade acometida a um servidor. Então, a partir do momento que você se torna servidor, você vai ocupar um cargo público e vai ter suas atribuições e responsabilidade. Só que para sua prova você também tem que saber o seguinte: existem dois tipos de cargos públicos: os cargos efetivos e cargo em comissão. Principal diferença entre os dois? Cargo efetivo exige prévia habilitação em concurso público. Já o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Fica a dica. 30 dias, 30 dicas, e hoje eu quero falar de um assunto muito cobrado em prova, que é a respeito da nomeação, posse e exercício. Eu chamo isso de caminho da felicidade do concurseiro, porque o concurseiro quer ser nomeado, quer tomar posse e quer entrar em exercício, né? Por que, professor, você quer entrar em exercício então assim? Porque agora que a gente vai aprender o conceito de cada um, você vai entender. Em primeiro lugar, nomeação. Nomeação nada mais é que o seu nomezinho no diário oficial, sendo chamado, vem que agora eu quero te usar. A administração pública está informando, está pedindo isso, está te chamando para ocupar o seu cargo público. Você é servidor com a nomeação? Não, é só o seu nome no diário oficial e eu te chamando. E qual é o prazo para eu, depois de nomeado, tomar posse, que é o passo seguinte? 30 dias. 30 dias improrrogável, tá bom? Não se prorroga esses 30 dias. Então, apareceu o meu nome no diário oficial, eu tenho 30 dias para tomar posse. E professor, o que é a posse? Meu amigo, grava na cachola. Posse é a investidura em cargo público. É a hora que você vai vestir a sua blusa e falar: tá aqui, ó, eu sou servidor público, eu estou ocupando um cargo público. E a posse é a hora que você assina o termo onde cria obrigações e deveres perante a administração pública. Você é a administração pública aqui no elo. Essa é a posse. Após entrar a posse, você ainda tem um prazo, né, de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado até 30 dias. Não estou falando que é 30 mais 10, na verdade é 10 mais 20, porque é 10 dias, podendo chegar até 30 dias, para entrar em exercício, que é a terceira etapa do caminho. Só que o exercício nada mais é que o efetivo trabalho. É a hora que você comemorou a nomeação, comemorou, tirou selfie da posse, mas no exercício você começa a exercer as atribuições do seu cargo, perfeito? Coloca principalmente na sua cabeça os prazos da nomeação para a posse, 30 dias improrrogável, da posse para o exercício, 10 dias, podendo prorrogar até 30. Fica a dica. 30 dias, 30 dicas, e hoje vamos falar de um assunto que muitos concurseiros se confundem, que é a função gratificada e o cargo em comissão. O que são esses dois e qual a diferença principal entre eles? Primeiro ponto é: ambos são cargos de direção, chefia e assessoramento. Então, quem exerce esses cargos está numa posição alta, né? Está numa posição aí de chefia, direção e assessoramento. Tá, ambas são isso, mas qual é a diferença? Esse é o ponto principal. Função gratificada, só quem pode ocupar, só quem pode exercer é quem é servidor de cargo efetivo. Lembrando que servidor de cargo efetivo é aquele servidor que passou em concurso público, foi aprovado em concurso público. Somente ele que pode exercer função gratificada, ou também conhecido como função de confiança. Já o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. O que quer dizer isso, essa livre nomeação e exoneração? Eu escolho quem eu quiser e também eu tiro, eu exonero a hora que eu quiser. Tá? Só que lembra de uma coisa: se o cargo em comissão é qualquer pessoa, uma pessoa que é cargo efetivo pode exercer cargo em comissão? Pode. A lei até, na verdade, separa um percentual para ser exercido somente para quem é cargo efetivo. Então, o que eu chego? Eu chego no ponto onde cargo efetivo pode exercer tanto o cargo de comissão como função gratificada e função de confiança. Já quem não é cargo efetivo, ele pode exercer somente cargo em comissão, porque função de confiança somente servidor efetivo. Coloque isso na cachola, não esqueça, e fica a dica. E aí, futuro servidor, 30 dias, 30 dicas. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais confusos. É simples, mas confunde muita gente devido à semelhança. Os 3 R do provimento. Eu tenho readaptação, reversão e reintegração. Que treta é essa, professor?
vamos saber o poema dos 3R. Com o poema dos 3R você não erra, então vamos lá. Dê uma de poeta e fale bem assim. Se você quer ser aprovado, provimento tem que saber. Começando pela reversão que o aposentado vai sofrer. Também tem um limitado, que será readaptado. E por último, e não menos importante, tem um demitido, que quando comprovado sua inocência, será reintegrado. E aí, meus queridos, decorou o poeminha? Volte o vídeo, pegue esse poeminha, porque aí eu tenho só que saber o seguinte para não confundir. Quando eu falo de reversão, eu estou falando de aposentado. Quando eu falo de readaptação, eu estou falando de um servidor que sofreu uma limitação física ou mental. E quando eu falo de reintegração, eu estou falando do servidor que foi demitido e teve o retorno às atividades. Ele foi reintegrado às atividades porque a demissão foi anulada por via judicial ou administrativa. Então não é essa treta. É um assunto que parece fácil, mas na prova confunde. Reversão, readaptação, o que é isso? Então pega aí, reversão tem a ver com a volta do aposentado, reintegração a volta do demitido e readaptação devido a uma limitação física e mental. Fica aí com o poeminha que vai dar certo. Até a próxima dica. 30 dias, 30 dicas. A nossa dica de hoje é um assunto que pode aparecer na sua prova, que é sobre readaptação. Readaptação, eu já dei uma dica aqui dizendo que readaptação nada mais é que quando o servidor sofre uma limitação física e mental, ele acaba sendo readaptado em outro cargo. Então, readaptação é um servidor ocupando outro cargo que tenha atribuições e vencimentos compatíveis devido a uma limitação física ou mental. Mas você sabia que a readaptação é tanto forma de provimento como também de vacância? Ou seja, ao mesmo tempo que ele está ocupando um cargo, ele também está deixando um cargo vago. Então, fique com essa dica. Readaptação é forma tanto de provimento como forma de vacância. Ao mesmo tempo que eu estou ocupando um cargo, eu também estou deixando ele vago. Então fique esperto na sua prova para não errar isso aí, tá bom? Então até lá e fica a dica. E aí, futuro servidor, 30 dias, 30 dicas. Vamos falar de uma polêmica adicional de nível superior. É 60% ou é 10%? Meus queridos, para sua prova você tem que levar 10%, professor. Mas no texto do estatuto está 60%, o texto original. Houve uma mudança em 2014, onde alterou esse percentual de 60% para 10% do valor do salário mínimo. Então, na sua prova é 10%. Adicional de nível superior é 10%. Esse adicional, todo servidor que tenha nível superior ao ingressar dentro da municipalidade, da Barra dos Coqueiros, tem direito. Ou, mesmo se ingressar sem nível superior, mas adquirir o nível superior, também vai fazer jus a esse percentual de 10% do valor do salário mínimo. Perfeito? Fica a dica, foco no estudo, vai dar certo. Você vai conquistar a sua aprovação. Até a próxima dica. E aí, futuro servidor, 30 dias, 30 dicas. Você sabe quais são as formas de provimento? Às vezes, na sua prova, você não vai nem precisar conhecer detalhadamente cada uma. É importante conhecer? É, mas às vezes ela pode cobrar só de você esse conhecimento. Quais são as formas de provimento que existem no Estatuto da Barra dos Coqueiros? E aí você lembra do seguinte, lembra do RAP, N3 RAP, N3 RAP, N3 RAP, N de nomeação, os 3 Rzinhos de reversão, reintegração e readaptação e o AP, né, que é de aproveitamento e promoção. Então, o N3RAP, nós temos aí as 6 formas de provimento segundo o estatuto. E repetindo, porque é a repetição que vai fazer a gente lembrar na hora da prova. N de nomeação, os 3 Rzinho, reversão, reintegração e readaptação, aproveitamento e, por último, a promoção. Perfeito? Fica a dica, grave ela, que na hora da prova você vai arrebentar. Forte abraço e até a próxima dica. E aí, futuro servidor, 30 dias, 30 dicas e hoje treta, 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 treta. E aí, qual o prazo do estágio probatório eu devo marcar na minha prova, professor? Eu estou confuso com isso. O estatuto fala 2 anos, a lei orgânica fala 3. E aí, o que eu tenho que considerar para a minha prova? Meus queridos, em primeiro lugar, importante a gente frisar.
O estatuto está desatualizado. Não existe uma revogação formal, existe somente uma revogação tácita. Ou seja, consta no texto, mas não é mais para ser utilizado. Porque a própria Constituição Federal já estipulou que o estágio probatório tem que ser de 3 anos. A Lei Orgânica da Barra dos Coqueiros também já está estipulado que o estágio probatório tem que ser de 3 anos. Então, por que, professor, o Estatuto dá 2? Porque falta a revogação formal. Professor, se cair na minha prova, eu marco 2 ou eu marco 3? Depende do enunciado da questão. E a gente não está falando isso só porque acha bonito falar isso. Não, a gente fala isso porque a CESP, não nesse ponto específico, mas referente às outras matérias que aconteceu revogação tácita, ela cobrou segundo o enunciado. Então, se no enunciado da sua questão vier bem assim, ó, de acordo com a Lei Complementar 04, de acordo com o Estatuto do Servidor da Barra dos Coqueiros, o estágio probatório tem prazo de 2 anos. Professor, mas está errado. Mas se ela colocar no enunciado, de acordo com o Estatuto, você tem que levar, infelizmente, mesmo estando errado, o que está lá no texto da lei. É isso que ela tem levado de entendimento em questões anteriores. Agora, se ela cobrar de acordo com a lei orgânica, você marca 3 anos. Professor, se ela não falar nada no enunciado, só cobrar seco, o estágio probatório tem o prazo de... Marque 3 anos, porque é o correto. Se ela não cobrar de acordo com o estatuto, ela tem que ser 3 anos. Perfeito? Espero que você compreenda essa treta e não erre na hora da sua prova. Revise o conteúdo e qualquer dúvida estou aqui. Forte abraço. E aí, futuro servidor, 30 dias, 30 dicas. E hoje eu quero saber se você sabe me responder. Qual a diferença entre exoneração e demissão? É a mesma coisa? Tem diferença? Então vamos tirar essa treta agora, tirar essa dúvida para chegar na sua prova arrasando. Em primeiro lugar, demissão é uma penalidade. Para você ser demitido, você fez alguma coisa errada. Você cometeu uma infração. Já a exoneração, ela não é uma penalidade. É só uma formalidade para deixar, um cargo vago. Quais são os exemplos de exoneração, professor? Um exemplo, a exoneração quando você toma posse e não entra em exercício. Se você tomar posse e não entrar em exercício naquele período de 10 dias prorrogado por até 30, você será exonerado. Professor, outra situação de exoneração, quando você não cumpre os requisitos, não passa no estágio probatório. Você não cumpriu os requisitos do estágio probatório, então a comissão que julgou falou assim, ele não é apto para esse cargo. Você também será exonerado. E também você pode pedir exoneração. Você chega lá, quando você vai se desligar sem ter cometido nenhuma infração, você não vai chegar lá e falar, eu quero demissão. Não, você vai chegar lá e falar, eu quero exoneração. Então essa é a principal diferença. Exoneração não é uma penalidade. Demissão é penalidade. Você fez coisa errada. Não esqueça desses dois conceitos porque às vezes gera confusão na hora da prova. Um grande abraço e até a próxima dica. 30 dias, 30 dicas. Chegamos na nossa 10ª dica e hoje eu quero falar sobre prescrição versus cancelamento de registro. Em primeiro lugar, a gente tem que saber o conceito. Não é tão cobrado em prova assim, mas a gente tem que saber. Prescrição, o prazo que a administração tem para aplicar uma penalidade no servidor. Cancelamento do registro, a administração já aplicou a penalidade no servidor e após um certo prazo, ela pode ir lá dentro dos registros funcionais dele e pegar aquela penalidade que já foi aplicada e rasgar, cancelar. Então, o mais importante agora, sabendo o conceito, é eu saber o prazo. Porque a banca vai pegar o prazo de prescrição, misturar com o prazo de cancelamento de registro. E você tem que ter bem separadinho aqui na sua cabeça os prazos de prescrição e o prazo de cancelamento. Então, advertência. Qual o prazo de prescrição? 12 meses. Suspensão e multa. Qual o prazo de prescrição? 24 meses. E já destituição, cassação e demissão, 5 anos. Isso é prescrição. Cancelamento do registro, advertência 3 anos e suspensão 5 anos. Professor, demissão não tem cancelamento de registro? Meu amigo, quando você é demitido, teu registro é cancelado por completo, Você está fora da administração pública. Então não confunda principalmente advertência e suspensão. Advertência, prescrição 12 meses, cancelamento do registro 3 anos. Suspensão, prescrição 24 meses, cancelamento do registro 5 anos. Coloca na cachola e não esqueça que na hora da prova você vai acertar e vai dar certo. Sua aprovação está bem próxima. Uou!